Bem-vinda. Estão nos ouvindo bem, pessoal? Tá tudo bem por aqui. Benjamin tá. Benjamin melhorou. Pegou uma crise alérgica, primeira alergia dele. Bem-vindos. Vamos aí compartilhar essa live com o pessoal de Goiânia. Compartilhe, compartilhe muito aí. Sejam todos bem-vindos. Eu convidei a professora Jaqueline para estar aqui conosco nesta noite. Toda terça tem um quadro de live, para quem não sabe, e eu convido pessoas que são referências em sua área. E com a professora Jaqueline não poderia ser diferente, ela é referência na área de conhecimentos pedagógicos. E nada melhor do que ela mesma para se apresentar, né? Eu aqui, vocês estão calejados de saber sobre mim. Vou deixar que ela se apresente aí para vocês. Tudo bem, gente? Muito boa noite. Coisa boa estar aqui com vocês, né? Estar aí com os goianos, né? Maravilha, goianos. Dizer para vocês que eu tenho um carinho muito grande para essa terra, né? Nós estamos aí dentro do território goiano, né? Quadradinho do Distrito Federal, mas aí do lado, né? Tirou um pedacinho da terra para destinar à construção de Brasília. Eu tenho uma família que mora em Goiânia, mais especificadamente no Parque das Amendoeiras. Minha família mora aí, né? Os irmãos da minha mãe. Eu tenho um padrinho que mora aí, então assim, eu tenho um pouco aí de, né, de convivência com Goiânia, eu gosto de Goiânia. Inclusive, né, tem uma feira bastante famosa aqui no Distrito Federal, que se chama Feira dos Goianos, perto da minha casa. O pessoal é doido para ir nessa feira, porque as coisas de Goiânia vêm para cá, é mais barato. E no mercado, tá, de conhecimentos pedagógicos, eu já sou professora há 4 anos, tá? Mas como educadora, eu sou educadora, esse ano está fazendo 18 anos, tá? Pode estar parecendo que não é, por causa desse corpo, Para essa pele de 15 anos, né? essa pele de 15 anos, mas eu já tenho 18 anos de trabalho com educação, eu comecei aos 18 anos, tá? Então, estou há 4 anos na preparação de concurso público, mas durante todo esse tempo eu trabalhei com educação infantil, com ensino fundamental, com ensino médio, já fui coordenadora pedagógica, atualmente sou supervisora pedagógica de direção de concurso, coordenadora lá da área da educação, vim para a área de concursos públicos, já desenvolvi projetos populares aí da área da educação para dar aula de conhecimentos pedagógicos para quem quer passar e não tem condições de pagar um curso presencial aqui no Distrito Federal. Então, assim, é um tempo já destinado a isso. E para ser bem séria para você, André, eu nunca sonhei ser professora de conhecimentos pedagógicos. Eu acho que a maior parte dos professores de cursinho talvez nunca imaginaram que um dia eu fosse se colocar na função, né? Na verdade, eu estava passando por uma condição complicada na vida. Eu não estava trabalhando como professora na época, estava desempregada. E aí os alunos começaram a falar, cara, mas você se posiciona tão bem, você fala tão bem, você consegue explicitar tão bem, você consegue tirar as dúvidas do pessoal. Por que você não vira professor de conhecimentos pedagógicos? E aí eu fiquei muito naquela, não, eu não sou nem concursada e tal. Falei, nada a ver, mas se você tem domínio, se você dá conta e tal. E aí, como eu estava sem dinheiro no bolso, eu precisava de alguma forma, né, viver, eu comecei e o trem começou a engrenar, dar certo, e aí começaram a pintar os convites dos presenciais, aí na época da pandemia, eu já estava pensando no online, mas com a pandemia, assim, abriu muito mais a visão de expandir para online e de expandir o Brasil inteiro. Porque aqui, no presencial, você só dá aula aqui. Então, o pessoal do Brasil não te conhece no presencial, só conhece ali da região. E eu pensei que indo para o online, né, mais pessoas iriam conhecer meu trabalho, ia ser muito melhor isso. E aconteceu que eu fiz um teste de seleção, fui selecionada por direção de concursos, e lá eu entrei como professor de conhecimentos pedagógicos. 2 meses depois eu fui convidada a ser coordenadora pedagógica. Há 1 ano e meio agora, com 1 ano e meio de trabalho, eu fui convidada para vir para a supervisão pedagógica, né? E assim, hoje eu estou muito feliz com esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Porque, por exemplo, hoje eu tive a notícia que eu ainda nem postei direito, mas eu postei nos stories, que a gente teve a 01 do Instituto Federal do Ceará, o cargo de técnico em assuntos educacionais, né? Que são, no caso, os pedagogos, licenciados. Então, assim, eu fiquei muito feliz. A gente tem o primeiro lugar do professor substituto daqui do Distrito Federal, me deixou muito feliz. Inclusive, hoje já descobri que tem outro professor substituto que passou e eu nem sabia. Então, assim, para mim é muito legal quando eu vejo, assim, que a gente, em professor de cursinho, a gente não tem manhã, nem tarde, nem noite.
Às vezes entra na madrugada, uma cobrança assim, nossa, em trazer o melhor, em pensar o que o examinador pode cobrar, tem que analisar todas as provas, tem que estar antenado, lendo notícias, assim, eu acho que é uma dedicação muito maior do que se você tivesse sala de aula. Eu tenho até uma prima que fala assim, eu na Secretaria de Educação eu tenho vida, Jaqueline é louca, ela não tem vida, né? Ela não tem dia, não tem hora, enfim, mas eu acho que são fases, né? Assim, tem épocas que é mais tranquilo. Eu queria ter tirado férias no final do ano, não consegui tirar férias por conta que teve um problema aqui no edital do Distrito Federal, inclusive com a banca, que foi a última banca da prova da Seduc, né? Mas a Andrea me chamou aqui para conversar com vocês hoje sobre o último edital da Prefeitura Municipal de Goiânia. Eu recebi uma notícia hoje falando que parece que em maio está previsto para sair de novo esse edital de vocês. Assim, a gente chegou na Rádio Corredor hoje para mim essa notícia, não sei se é, mas Gente, olha, é incrível, assim, porque é por isso que eu chamei ela, porque realmente, como vocês podem ver, ela é atualizadíssima. Essa mulher é uma metralha. Então, manda coração aí, compartilha essa live. Outro ponto importante é que, por mais que nós hoje vamos falar do concurso específico da Prefeitura de Goiânia, ela, assim, sabe dos concursos do Brasil inteiro. Então, ela está sabendo. Então, se você for de outra região que não for de Goiânia, quiser nos acompanhar também nessa live, no final, quiser fazer alguma pergunta, tenho certeza que ela vai saber responder vocês, inclusive. Porque eu acompanho o trabalho da Jaqueline há muito tempo, né? Antes de mesmo dela me conhecer, ela sem saber, eu já estava na cola dela, porque ela é uma referência, né? Para mim, é uma excelente profissional de fato, porque ela é uma das pessoas que eu me espelho por parecer também a história dela um pouco a minha e também concatenar, né, as práticas, porque ela é também daquela que a teoria se configura na prática, né, Jaqueline? Porque é muito fácil a gente falar, eu vou falar de determinado tema, mas só falar na teoria, não ter vivenciado aquilo. Igual você falou, eu sou professora, mas eu atuo com conhecimentos pedagógicos, mas eu estou na sala de aula, eu tô lá no direção de concursos, dando aula, mas eu tô também na supervisão. Então, sim, isso é muito gostoso. Eu acho que o aprendizado fica. Por isso que você explica bem, como você falou, e fica muito claro para quem quer aprender, né? Aconteceu naturalmente essa história de vida enquanto profissional, que foi o que aconteceu comigo também. Então, acontece naturalmente. Por quê? Porque você fala, flui aquilo que você tem que falar naturalmente, porque você está vivenciando aquilo. Então, ficou muito mais fácil da gente explicitar e deixar claro para que as pessoas compreendam sobre aquele determinado tema. Aí, voltando ao conteúdo de Goiânia, como ela acabou de afirmar, aqui em Goiânia está assim, gente, uma loucura com relação aos concursos, né? Saiu esse edital o ano passado, toda hora é um surto diferente nos grupos do WhatsApp aqui de Goiânia. Quem tá aí nos grupos sabe. Porque assim, sai, avisa que o edital saiu. De repente fala, não, não é esse edital, não, esse é do ano passado, não saiu ainda. Então, assim, todo dia as pessoas que estão esperando esse concurso acordem com aquela expectativa de será que é hoje? Porque, de fato, né, ele saiu, foi cancelado, está para sair a qualquer momento. Então, que bom a gente saber que provavelmente pode ser em maio. Fora o da Seduz, que também tem milhares de professores aguardando, os professores diários, tem amigas minhas que me perguntaram, Andréia, será que vai sair logo? Será que não vai? Então, também estamos na expectativa. Só não pode acontecer de sair os dois no mesmo mês. Pensa, estado e município, quem quer prestar um ou outro, pensa, a gente esperar tanto, já que ele sai os dois. é o seguinte, quem mora na região centro-oeste está feliz neste momento. Então, vamos lá as notícias, falar para Vamos vocês, lá. né, vocês tudo. Gente, é uma loucura acompanhar, mas a gente tem que acompanhar porque a gente faz live digital, a gente tem que saber banca. Enfim, é uma correria. Eu tenho uma equipe de jornalismo, né, que trabalha, vai me informando ali das notícias, eu vou me inteirando, vou atrás da Secretaria de Educação e tal. Então, vamos lá. Primeiro, é que amanhã vai sair o edital do SED Mato Grosso do Sul. Então, Campo Grande, amanhã tem edital em vista, praticamente 2.000 vagas. Trazer para vocês também, de forma que está aí do lado de vocês, tá? Dizer para vocês que paga, inclusive, mais que Goiânia, o municipal, paga mais que Seduc Goiás, paga mais, inclusive, que o Distrito Federal, tá? Isso eu estou falando questão do vencimento. Não estou falando da incorporação enquanto gratificação, não, tá? Então, enquanto vencimento paga mais e logo no final também você vê que fica um pouco mais. Então, o CED Mato Grosso do Sul está
tá pagando aí por volta de 4 mil, lá vai porrada, quase 5 mil, tá? Então, assim, tá saindo um edital bacana amanhã, recomendo vocês olharem aqui, que é caso ninguém me segue aí, por gentileza, já começa aí a colocar para seguir, ativa o sininho para ficar sabendo de tudo. Então, amanhã a gente já tem esse edital, tá? O governador do estado já anunciou hoje, já tá na internet, já tá nas notícias. Inclusive, amanhã eu vou levantar cedo para dar essa notícia ao vivo, ver a análise do edital. Inclusive, já tem a Banca Instituto AOCP, que é uma banca mais tranquila, uma banca mais decoreba. Eu até diria que é uma banca mais conteúdo na cara. Então, assim, a parte da prova de conhecimentos pedagógicos, gente, ela é muito simples. Então, assim, é o tipo da prova que você não pode errar. Porque se você errar, você já está perdendo ponto. Sabe aquelas coisas muito óbvias? Então, é notão mesmo na área, tá? Inclusive, eu fiz uma aula no último sábado, que o Instituto AOCP pegou aqui no Distrito Federal a Polícia Penal. Então, quem estuda, por exemplo, a carreira policial vai vir aqui fazer. Então, assim, a gente fez 10 questões, tá assim, muito na lata as coisas, tá? Outra notícia que eu tenho. Maio, me falaram que até maio sai Prefeitura Municipal de Goiás. Tanto que até ontem, André, eu tinha te falado que eu tô indo a Goiânia, tá, gente? Estou indo para Goiânia agora Conta tudo. nesse feriado carnaval, mas De eu não vou carnaval. passar a trabalhar. Eu vou fazer aula presencial para o Tese Concursos. Tá? O Tese ontem me ligou e falou assim, professora, a gente já está com 2 turmas formadas, uma manhã e uma noite. A gente quer saber que dia que a senhora vem. E a senhora vai ter que dividir a gravação com o presencial. E até então só ia gravar. Agora é presencial com online. E eles já queriam que amanhã à noite eu já tivesse aí para quinta-feira da aula. Eu falei, não, gente, eu também não consigo tão rápido Vai assim por calma, né? de fazer material. Mas eu vou estar aí, então, assim, o pessoal do Tese me contratou para eu estar indo. Então, eu vou ficar aí, acho que de sexta a quarta-feira, tá? Vou estar aí, vou estar ministrando curso, estou nas turmas deles. E outra coisa que eu ia falar para vocês também, em relação ao Seduc Goiás. A secretária de Educação de vocês, Fátima Gouveia, né? Que é a secretária estadual, já afirmou que nós vamos ter edital em 40 dias. Já a banca está ainda em definição, né? Sabemos que a última banca foi a Sebrae, não, a Quadrix, mas eu acho que você já está sabendo que a Quadrix Da deu um problema polêmica. muito grande aqui no Distrito Federal. Quem acompanhou minhas redes sociais deve ter visto a bagaceira que foi. Então, assim, eu acredito que os goianos assistiram isso, eu acho que a Secretaria de Educação está informada. Então, assim, eu acredito que ela não deve ser a banca de vocês. Eu acredito, assim, o trem foi feio, sabe, gente? Chegou ao ponto que aqui a gente não tem banco suficiente de professor. Da prova, assim, ter sido tão injusta, sabe? E eu, infelizmente, a Fátima Gavioli, infelizmente, eu não consegui acudir todos os alunos. Eu fiz, para você ter ideia, André, nunca fiz 12 recursos por uma única prova. Você já viu isso? Nossa, cheguei a arrepiar. Nossa, Mentira, eu irresponsabilidade fiquei da banca. 11 horas sentada numa cadeira, fazendo recurso, cansada, mas ali no gás, vendo os alunos chorando, alunos desesperados, tendo que ter todo um controle emocional ali, com tanta coisa envolvida, sabe? O cuidado, o respeito. 12. Muita coisa. E eu lembro que me falaram assim na Secretaria de Educação, quando eu fui reivindicar: se você quer quebrar as pernas do examinador, você tem que fundamentar com mais de uma. Teve questões que eu fundamentei com 4, com 5, com 3. Aonde eu via mais disso, gasta muito tempo. Né? E Gasta. o trabalho assim, mais voluntário que a gente faz. Eu nem ganhei nessas 12 horas, mas eu acho que eu ganhei de gratificação, de bênção de Deus, porque o que eu tive de aluno me agradecendo, de aluno vindo no privado, até hoje, fala, professora, eu passei porque você foi lá interceder por mim. E assim, você vê que essa pessoa está trabalhando, que essa pessoa tem uma família para dar conta. Assim, para mim, eu acho que a bênção é muito maior do que o financeiro. Então, para mim, eu estou muito feliz. Assim, Com de certeza. bênção que Deus vai colocar a mão muitas vezes. Amém. Então, vocês vão ter um edital aí para o final de março, tá? Então, é lá para o dia 26, 27, sei, né? A gente vai ter um edital aí tão logo, no Seduc Goiás. Já dizer até para vocês que lá no Direção Concursos, que é onde eu gravo, tá? Que é a empresa que eu trabalho, eu já gravei 100% do curso. O curso está Da 100% Seduc. gravado, do Seduc Goiás. Já está Ó, 100% tem gente me gravado. perguntando da Seduce mesmo. E tá um valor bem promocional de todos os nossos concorrentes do mercado hoje online. Nosso curso é 149, curso completo. Muito barato. Então, assim, muito barato mesmo. Eu faço questão de ser barato.
Tem aula demonstrativa, tem PDF lá para vocês baixarem já, se ambientalizar. Tem minhas lives no YouTube, então assim, tem muita coisa, tá? Então, e além disso, gente, aqui na Secretaria de Educação também está passando nosso edital. Então, por isso que eu estou falando, região Centro-Oeste está recheado, que é Goiás com edital, Mato Grosso com edital, Distrito Federal, que aqui paga 5 mil para vocês, inicial, vai vir com edital agora até lá para o dia 10 de abril, tá? Não tem banca ainda definida, estão vendo. Então, assim, você vai tentar para Mato Grosso do Sul agora. Se não der certo, tem Seduc Goiás, tem o Municipal, tem o Distrito Federal. Distrito Federal, nós estamos à distância de 2 horas, 3 horas, né? 3 horas e meia por ano, dependendo aí, 3 horas e meia. Então, vocês estão aí vizinhos, dá para você vir morar aqui, aqui é uma qualidade de vida excelente, eu amo, não é porque eu moro aqui no Distrito Federal, não, mas eu amo minha cidade, tá? Amo demais. Então, assim, vocês têm ótimas oportunidades para esse ano do Centro-Oeste. Sudeste está previsto como é que Secretaria Municipal de São Paulo e Secretaria Estadual de São Paulo. Os dois estão previstos com muitas vagas. São Paulo é muito populoso, vocês sabem disso, então tem muita vaga. Lá o governador deu um reajuste para eles, tá? O Dória deu um reajuste legal, significativo. Nós temos edital previsto para o CED Paraná. Carlos Massa Ratinho Júnior, o governador, inclusive, deu um reajuste no último mês de dezembro e agora eles ganham R$ 5.800, gente. Tá? Muito bom. 5.400 com as coisinhas, dá até chegando aos 5.800. Então, Paraná, não sei se vocês sabem, é conhecido como o melhor estado do Brasil para se viver. A gente tem Curitiba, tem Maringá, que atualmente é o melhor município. Então, assim, uma boa oportunidade para quem está procurando oportunidades. Lá na região Nordeste, nós temos o anúncio do governador do estado, Rui Costa Pimenta, né? Então, vai ter edital por lá, para professor e coordenador. Estamos na expectativa de sair agora, o quanto antes, CE Pernambuco, tá? Então, o pessoal tá muito de olho nesses dois concursos lá na região Nordeste, principalmente o Pernambuco, que já começou a andar já tem um tempo. E na região Norte, assim, a gente não tem nada quente, né? Ainda agora teve um CE de Roraima para professor indígena, tem um concurso que é lenda no Tocantins, né? Mas está previsto de Palmas, está previsto do Seduc Tocantins, que tem mais de 10 anos, 12 anos sem concurso, tá? Então, o Tocantins também paga mais do que o Goiás. Mas até para falar para vocês, para deixar claro, uma coisa também que me chamou muita atenção foi o governador de vocês, Pernambuco e Bahia, tá, meu amor? Uma coisa que me chamou muita atenção do governador de vocês, que eu estava vendo um vídeo que ele fez com a Fátima Gouveia, em relação ao cumprimento do piso, né? Porque foi aprovado, né, a lei do piso, na verdade, a lei de 2008, mas aí, em 2021 a gente não teve reajuste do piso. O Jair Bolsonaro alegou as questões do Fundeb, enfim, e este ano, né, ano eleitoral, a questão toda, hoje, um professor estadual, municipal, que tem regência de 40 horas, carga fechada, ele não pode ganhar menos do que R$ 3.845, tá? E 63 centavos, salvo me engano. Então, ele não pode ganhar menos que isso. Inclusive, o governador de vocês, o Ronaldo Caiado, falou que vai cumprir. Deu um reajuste lá nas contas. Então, a gente já sabe que para esse edital do Seduc, vocês vão começar ganhando isso. Assim, as gratificações, eu já vi que ele melhorou a política de valorização dos professores, né? Eu vi aí que ele está pagando meio que para vocês. Já ouvi falar que o próximo passo dele é pagar pós-graduação, que eu já acho que é um grande avanço. Então, assim, realmente eu tenho visto que ele está tentando aí beneficiar. Alguns prefeitos assim, municipais ainda estão, digamos que, corpo fechado, né? Não quer resistentes a não pagar, ainda os prefeitos. Mas realmente, na última palestra, que ele deu, né? A última entrevista, ele mencionou que vai pagar o piso. E é muito importante garantir isso. Então, assim, se você pensa, o problema, gente, pessoal, eu vou falar para vocês, o que está na lei é uma coisa, agora eles cumprirem é outra. Infelizmente, a gente sabe que tem muitos municípios pobres que nem que o prefeito não queira, eu até sei. Tem realmente municípios que não arrecadam muito. E aí tem aquela questão da suplementação do governo federal via FUDEP, que não pode passar dos 30%. Então, assim, eu espero de verdade que os governadores ajudem os seus municípios, até por conta do regime de colaboração, que vocês sabem, do ensino fundamental, né? Que tanto o Estado quanto o município
Eles têm que se organizar juntos aí. Então, assim, eu espero que realmente faça-se cumprir. Claro que quem é professor estadual já fica um pouco mais aliviado, porque é o Estado, né? Já tem mais dinheiro. Agora, o município já é mais diferenciado. Então, eu espero de verdade que vocês comecem a ganhar pelo menos esses 3.800, que eu acho que já dá um salto, porque o nosso último piso, gente, ele era R$ 2.886. Então, se você olhar de 2.886 para 3.800, Foi um grande avanço. então já dá um avanço em vista do... Oi, gente, coloca aí. Vocês estão ouvindo? Coloquei um coraçãozinho para a gente saber que vocês estão aí atentos. É coisa boa, né? R$ 1.000 já é muita coisa. A professora merece mais. Concordo com vocês, merece muito mais. Mas só de ter um salto desse tamanho. E aí ele fala, né? Tem uma coisa também que eu quero colocar para vocês, que o presidente da República fala que foi ele que concedeu. Não, gente, foi a lei do Fundeb, a nova lei do Fundeb, que permitiu isso. Então ele veio em cadeia nacional, né, junto com o ministro Milton Ribeiro, que a gente é gente boa, a gente valoriza os professores, mas não colocou, né, que lá no passado ele, Van Traub, tentaram afundar o Fundeb de tudo que é jeito, e aí mexeram de um lado e de outro. Aqui em Brasília eu acompanhei tudo, até o deputado Israel, que é da frente lá da Comissão da Educação, chamei para dar entrevista para mim. Então, assim, não foi bem assim do jeito que ele colocou, né? A questão é que ele está pegando carona em algo que foi aprovado, tá? Só para colocar para você. Ainda mais por ser ano político. Então, tudo a gente tem que ficar espertos, né? E vindo dele, a gente tem que pensar duas vezes, tá, gente? Vindo dele, eu tava na frente da casa dele. Como é que pode, né? A pessoa tem janta, tá na frente da casa dele, chega hoje aqui, tá descendo a metralhadora. Então, vamos lá. De conhecimento sobre educação, né? A parte digital de vocês, inclusive eu tava aqui batendo na minha cabeça, foi até importante essa live, porque eu vou ter que ministrar umas aulas aí, né? E aí eu já vou começar a ver quantas aulas dá aqui nessa brincadeira. Mas vamos lá. O primeiro tópico que vocês têm aqui, eu vou marcar no segundo momento, tá, com a Andréia, para a gente falar do Seduc Goiás. Perfeito. Hoje eu quero dar um foco maior na Prefeitura Municipal de Goiânia, que foi o que ela me pediu, mas a gente pode marcar uma outra. Ou quem sabe, eu não sei, quem sabe eu não encontro com ela em Goiânia. Né? Eu vou estar lá no TES e tal, quem sabe não encontre aí com vocês por aí, por Goiânia. Quero dar uma porque pensa numa coisa boa que Goiânia tem, são os barzinhos, gente. Os barzinhos. Eu amo comidinha de boteco, viu? Não bebo, mas amo comidinha. Restaurante, as churrascadas. É tudo de bom. É tudo de bom. Já tô até vendo. Então, trabalhar e comer, né? Pelo menos. Deixa eu te contar, mulher, que eu tô tentando perder 10 quilos. Ah, não, mas com esse corpão, não acredito. Mulher, tem umas gorduras aí intrometidas. Tem umas gorduras intrometidas, sabe? Por mais saboneteira, eu quero ela maior. Temos Então, vamos lá. Teorias educacionais e teorias pedagógicas. Aí você tem esse ponto 1, tem o ponto 1.1, que é a relação sociedade, educação, pensamento pedagógico brasileiro, teorias pedagógicas, políticas educacionais. Ponto. Isso. É toda uma parte só. Então, assim, você tem que saber toda a história da educação da humanidade. Lá, esse Fábio me traz uma água. Você tem que saber, obrigada. Você tem que saber todo o pensamento pedagógico grego, até ele destacou aí, pensamento pedagógico brasileiro, que é a obra do Moacir Gadotti. Não sei se vocês sabem, quando vocês veem no edital pensamento pedagógico brasileiro, remete-se à obra de Moacir Gadotti. Inclusive, quando eu gravei meu curso, foi exatamente em cima também deste livro. Então, assim, é você saber desde o pensamento pedagógico grego, passando pelo romano, passando pelo medieval, passando pelo renascentista, iluminista, moderno, tá? Chegando lá na liberal, na escola nova, tá? Nas progressistas e também estudar as tendências pedagógicas. E aí, gente, para as bancas de vocês, é as tendências mesmo, porque assim, depende do local. O VUNESP gosta muito de cobrar abordagens pedagógicas como Izukami. Por exemplo, quem fala pedagogias? Saviani e Gadotti. Então, Sebrasp ama Saviani, Sebrasp ama Libânio, Quadrix gosta muito de Libânio e Saviani, Prefeitura de Goiânia gosta muito de Libânio, tá? E Libânio, inclusive, é de Goiânia, né? Libânio também mora em Goiânia. Inclusive, eu acho que ele é docente da UEG, UFG, acho que é UFG. Eu sei que ele é docente aí, ele é goiano. Isso, né? Mesmo, do IF, da UF, da Católica. Por ele já estar aí,
é o cara que vocês têm que se apoiar, né? Todos os goianos contemplam as obras. Ele já é famoso no Brasil inteiro. E se ele mora em Goiânia, então não preciso nem dizer para vocês, né? Exatamente. Então, é saber todas as tendências liberais e progressistas. Liberais, tradicional, renovada, progressivista, renovada, escola nova, renovada, escola ativa, renovada, escola pragmática, né? E tem, Libano, inclusive, destaca lá na obra dele, renovada progressista. Tem essa peculiaridade também. Ah, professora, mas eu não tenho as progressistas lá? Tem. Mas aí você tem que pensar o seguinte: tem que ter antes ou liberal ou renovada para falar que é progressista, para você entender que está no conjunto dos liberais. Das progressistas, vocês sabem que a gente tem libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos, né? Professora, e a pedagogia histórico-crítica? Não, pedagogia histórico-crítica, teoria de quem? De Saviano, tá? Então, é dentro disso. E aí ele fala de crítica produtivista, ele fala de teorias acríticas, né? Que é sem criticidade, e teorias críticas, né? Então, lá a gente tem, por exemplo, a teoria tradicional. Então, por exemplo, ele chama de pedagogia leiga, por exemplo, né? Que está mais voltada lá para o tradicionalismo. Então, é importante vocês saberem sobre esses pontos. Pedagogia da escola nova, por exemplo. Os críticos produtivistas, progressistas, e saber todas aquelas questões que ele chama de pedagogia socialista, por exemplo, tá? Eu falo para elas que sempre o que mais pega é não saber que o nome pode ser, pode ter várias nomenclaturas. Aliás, um conceito pode ter várias nomenclaturas, igual, por exemplo, a pedagogia progressivista e a pragmática, né? Um ponto assim, se você quiser abordar, por exemplo, um nome, né, que cabe a um só conceito, mas que pode mudar dependendo do teórico. Tem Isso muitas, é muito importante, né? muitos sinônimos, né? Então, assim, Isso. então, por exemplo, dentro disso, as progressistas, vocês saberem, tá? Então, assim, observar mais esses dois autores que eu falei, Libânio e Lucchesi, a gente tem a mesma concepção das tendências, tá? Já destacar aí para vocês, e Saviani. Seriam as minhas apostas para vocês aí. Currículo. É o próximo ponto da edital de vocês. Relação currículo, cultura. Ah, tá. E ele ainda colocou assim, políticas educacionais. O que são as políticas educacionais? Tem em cima e tem embaixo. As políticas educacionais, a gente tem algo chamado de políticas públicas da educação brasileira. Então, é você saber quais são os programas do governo federal e do governo estadual no que tange à educação. Então, por exemplo, Plano Nacional de Educação. É uma política de Estado, duração de 10 anos, longa duração, tá? Então, por exemplo, o Fundeb, outra política educacional, o novo Fundeb permanente, perfeito? O Plano Nacional de Alfabetização é outra política de Estado. Está muito em voga, inclusive, né? Sim, então, vocês saberem, por exemplo, aquele programa do transporte escolar, Programa Nacional do Livro Didático, é vocês terem essa noção dessas compostas dos sistemas que estão em volta aí de vocês no trabalho ali do dia a dia, né? Sobre currículo. Então, você tem que saber quem é o cara mais cobrado hoje de currículo. Tomás Tadeu da Silva, com a obra aí do currículo, é um documento de identidade. Então, você saber quais são as teorias tradicionais, né? O currículo tradicional, o currículo crítico, o currículo pós-crítico. Saber as dimensões do currículo. Então, o currículo real, currículo prescrito, currículo oculto, currículo aberto, currículo fechado, currículo interdisciplinar, tá? Então, observe currículo interdisciplinar, tá? Que hoje a gente está no viés da interdisciplinaridade. Então, é saber essa diferença. Isso aí tudo é o suficiente. Saber que o currículo, né, ele traz a trajetória do percurso escolar, a definição de currículo. Tranquilo? Então, de currículo, vocês têm que levar para a prova isso. O 2.3, ele traz aí diretrizes curriculares nacionais e base nacional como curricular. Ah, professora, mas ele nem me destacou qual que ele quer, se é da educação infantil, se é do ensino fundamental, se é do ensino médio. Porque quando eu falo de diretrizes curriculares nacionais, é muito amplo. Só que normalmente, quando o examinador coloca isso, gente, é mais voltado para as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação, né, dada pelo Conselho de Educação Básica, número 4 de 2010, que é aquela geral, que vai falar tanto da educação infantil, quanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio, vai falar da base curricular, vai falar da parte diversificada, vai colocar a questão da avaliação. Eu até tenho ela aqui, ó. Essa aqui, ó.
É, Que eu sempre... essa eu tenho também. Essa mesmo. Só que aí vocês vão olhar só a parte da educação básica, porque aí tem muito, quase Sim, 20. São isso. quase 20. É muita DCM, tá? É muito estudo mesmo. Aí tem os pareceres nesse daí, por isso que também tá grossinho, tá? Eu acho, inclusive, um ótimo volume. Então, se algum dia você for fazer um concurso de educação que pede que a redação seja da educação, é muito importante você tomar a noção dos pareceres, tá, gente? Aí, ó. Notícia de última hora. Vanessinha Brito. Professora, acabou de falar que a Prefeitura de Goiânia em março. Já até printei a tela aqui. Eu quero que você me conte, Vanessinha, quem foi a fonte que já te falou aí, que eu quero saber também das fontes, tá? Foi Já entrevista, posta aí, foi Vanessa. aposta aí, foi a Rádio Corredor aí que já te trouxe a notícia. Até por isso que eu me assustei ontem quando o Pedro, que é o coordenador do TESE, já tenho 2 turmas fechadas para você, manhã e noite. Que dia a gente começa? Eu levei foi um susto. Eu, como assim? Não falou nada? Como assim já tá fechado? Já quero você aqui quanto antes. Eu, calma, gente, devagar. Devagar para deixar Brasília, tem que organizar um monte de coisa, né? A gente Março tá aí, né? É março, eu esperando mais, gente. Março tá aí. Março, é mês que vem. vem. Semana que vem. Gente, eu sempre falo para eles, tá vendo a importância de começar a estudar antes? Quem está esperando aí, tá vendo? Saiu o edital oficial, o tempo é pouco, né, professor? Para esse tanto de É, conteúdo que a gente tem o que inventa tempo aqui. é próprio prefeito agora aonde? Me fala qual foi o canal. O que é Agora, que é TBC, gente? eu acho que é um canal de televisão, que é um jornal, né, Vanessa? Ela já vai mandar o link. Está com o computador aberto? Ótimo. Gente, que notícia quente. Olha como a gente está em sintonia, né? Na hora da live, falando sobre o assunto, eu creio que vai sair um monte de gente que está assistindo essa live aqui aprovado. Amém, meninas? Coloca aí. Manda o link aí no meu privado, por favor. Me ajude, que eu tô te ajudando aqui também. Compartilha comigo a fofoca. Fofoca boa. Então vamos lá. Próximo ponto, como eu falei, diretrizes curriculares nacionais, vocês têm que saber disso tudo. Base nacional comum curricular. Gente, conteúdo obrigatório de todo concurso, é o conteúdo da vez, é o conteúdo da moda, é o conteúdo que está despencando aí a cair em todas as provas de educação, de todas as bancas. Ah, é o canal de televisão TBC. Valeu, viu, linda? Me manda aí. Se você tiver algum link de notícia, pode me mandar. Então, e eu falo vocês aí no geral, gente, pode me mandar. Eu sempre reposto, vou atrás, tem equipe de jornalistas para isso. E aí, o que acontece? Da Base Nacional Comum Curricular, o que vocês precisam saber? O que mais cai? Porque se você olhar, se você for baixar o PDF, você enlouquece. E são 600 Mas, praticamente. Aí você vai falar, meu Deus, o que vai cair na prova? Como é que eu vou estudar? Eu vou ler 600 páginas? Não, criatura. Você tem que ser estratégico. Tudo na vida você tem que ser estratégico. Boa, Gianzinho do PSU, e o novo ensino médio vai cair, então o que você tem que saber? Que é a BNCC, que é um conjunto orgânico, que não é currículo. Você tem que saber as 10 competências gerais da educação básica. Você tem que saber a organização e estrutura da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, as áreas do conhecimento, tá? Então, por exemplo, lá na educação infantil, você sabe que você tem os direitos de aprendizagem, tá? Então, assim, é diferente. Então, saber essa organização completa. Aí, claro, acontece de alguns examinadores, tá, a questão das bases legais, da organização da BNCC, a questão da história, por que existe a BNCC, que está lá no documento, é importante vocês também saberem, definição de competência e habilidade, tá? E aí, o que acontece? Pode acontecer do seu examinador cobrar alguma habilidade específica, mas se ele cobrar, todo mundo está na mesma situação, porque eu tenho certeza que a Andréa Chaves, que ela é especialista aqui em alfabetização, ela não vai saber de qual salteado quais as habilidades, assim, na íntegra, na ordem do primeiro ano, do segundo e do terceiro ano da alfabetização. Isso em linguagens. Isso sem falar no resto. Ela não vai saber. Como assim? É muito difícil alguém saber. Então, quando ele cobra, você tem que ver se dá para você responder na lógica. Porque tem algumas coisas que é ilógico. Se não, gente, se for uma coisa de certo, errado, estilo Sebrasp, não marque. Não marque porque a probabilidade de você errar é grande, então é melhor você não marcar. E aí, se cobrar, tá todo mundo na mesma situação, porque ninguém vai saber normalmente isso. Nem eu, como professor de conhecimento pedagógico, se cobra, tem que pesquisar. É muito difícil saber assim na lata. Agora, o resto das coisas é uma coisa mais tranquila de você aprender. campos de experiência, né? Direitos de aprendizagem, isso aí você tem que estar na ponta da Isso. língua.
É a Agora, questão, né, da alfabetização, que cobra diferente na BNCC, é diferente do PNE. né? Tem que ficar Saber bem claro. Olha que detalhe importante, falando sobre isso com você, tá, Andréia? Na BNCC fala que a alfabetização são 2 anos. E se você pegar as diretrizes curriculares nacionais, você vai ver que são 3. No Plano Nacional de Educação, são 3. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Muito Porque, às vezes, cuidado. cada documento traz uma abordagem. E E não foi... eles, e eles amam cobrar essa questão. Ultimamente está caindo basicamente em todas as provas sobre alfabetização e qual o documento curricular que vai abordar a alfabetização e até que serve. Inclusive, a própria UFG, em uma das suas provas que eu estava analisando, caiu uma questão bem assim. Olha, ó, estão vendo, né? Tudo que eu tô falando é mentira, né? Outro ponto que sempre cai em todo concurso, eu diria que é um dos top 10 dos concursos de professor sobre didática. Quem é o cara que fala sobre isso? Eu não preciso falar que é Libânio, goiano aí. Ele é o cara que fala sobre esse assunto, né? E assim, a maior parte das questões hoje cobre sobre Libânio. Eu falo de norte a sul do país. A obra dele didática, enfim, é muito cobrada. Então, assim, essa parte, inclusive, está colocando aqui planejamento educacional, tem na obra dele, tá? Outra pessoa também que é cobrada em prova, mas é mais as provas mineiras, Vasconcelos, prova de São Paulo, gosto muito dele, tá? Mas Libânio, com Libânio, você entendendo toda a estrutura, tá ótimo. Então, saber questão do plano de ensino, plano de aula, plano da escola, tá? Recursos didáticos, materiais curriculares. Recursos didáticos, na verdade, a gente faz parte do planejamento, né? Que vocês sabem. Objetivos gerais, objetivos específicos, né? Metodologia, conteúdo, estratégias, recursos, avaliação. Então, saber todos esses pontos. Função social do ensino e suas relações com o aprender e ensinar. Esse é um outro ponto que cai muito. Então, função social do ensino da escola está mais ou menos aí na mesma tangente. Qual é a ideia que vocês têm que ter? A escola de hoje ela tem que ser democrática, participativa, de qualidade social, transformadora. Então, a maioria das questões sempre vai versar em cima disso daí. A Gestão da... função social da escola seria o mesmo. A função social do ensino é o mesmo que a função social da escola, né? Que aí entra, vai desmembrando gestão democrática e tal, da escola. Exatamente. Então, pensar nisso. Avaliação. Aí ele colocou avaliação educacional e da aprendizagem, tá? Então, assim, são pontos interligados. Então, por exemplo, qual é o cara mais cobrado no QS? Então, ele traz o quê? Avaliação diagnóstica, avaliação formativa, somativa, ou excludente, ou classificatória, somativa. Lembrar dos paralelos da avaliação excludente, tá? E avaliação de qualidade social, tá? Olhar que hoje a educação fala de uma avaliação formativa, a gente tem isso lá na LDB, artigo 24, parágrafo 5º, que destaca isso bem para vocês. Então, pensar, inclusive os documentos curriculares nossos, LDB, a própria DCN, que tem um campo lá da avaliação, traz essa forma. Inclusive, a Luquezzi é contra esse tipo de avaliação ranqueadora, tá? Então, assim, só para colocar mesmo para vocês estarem cientes disso, tá? E a avaliação da aprendizagem, já englobei tudo aí para vocês. Aí ele não destaca aqui nem institucional nem larga escala. Isso daí você deixa para lá que você vai precisar. Então, saber conceito de avaliação, saber do que está aí nas bases legais, conforme eu falei para vocês. Sujeitos, objetos, métodos e práticas de avaliação. Então, as formas, né, de se avaliar, como eu falei para vocês. Lembrar dos instrumentos que a gente tem, como portfólio, né, como trabalhos em grupo. Lembrar daquela premissa também que a gente não pode avaliar só no final, e sim durante todo o percurso, processo formativo, né? Perfeito. Políticas educacionais. Relação Estado, sociedade, políticas educacionais. Retoma um pouquinho lá do ponto número 1, né? Que tinha lá em cima, políticas educacionais, ele bota aqui. Então, na verdade, é aquilo que eu vou mostrar para vocês. É vocês saberem da estrutura das políticas brasileiras. É isso. BNCC é uma política brasileira. PNE é uma política brasileira. Plano municipal de vocês de educação é uma política municipal do estado aí de vocês, tá? Então, vocês estarem antenados sobre tudo isso. Tá, gostei disso aqui. Políticas de acesso, inclusão e diversidade. Então, por exemplo, nós temos... Obrigado, professor Léo Matos. Grande beijo aí para você. Abraços. Nós estamos comentando aqui sobre o edital da Prefeitura de Goiânia, que está aí na iminência de sair a qualquer momento. Já me falaram aqui nisso demais, tá, Léo? Já fiquei sabendo da fofoca aqui. Então, assim, vocês realmente saberem a questão da inclusão. A gente tem um documento que, inclusive, chama Política Nacional
tá? De educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Inclusive, o documento de 2020 foi feito pelo governo federal do Jair Bolsonaro. Acho que vocês acompanharam aí, que inclusive foi suspenso pelo STF. E aí, assim, quando cobrar esse documento, eu tenho até pesquisado o tempo todo, eles estão se referindo ao documento de 2008 do governo Lula. Aí você pode falar, professora, mas não foi revogado do Lula? Não, não. Se você acessar hoje, tá bonitinho. Na verdade, vocês sabem que a maior parte dos examinadores são muito contra a política que está instalada no Brasil. Acho que é bem claro isso para vocês. Então, assim, tudo que se remete à política do Bolsonaro, eles sempre tentam evitar de entrar nessas delongas. Então, toda vez que eu vejo cobrando esse documento, sempre coloca lá o de 2008. Inclusive, prova do ano passado, 2008. Então, sempre busca essa referência do passado. Ele é pequeno, muito tranquilo de entender. Então, assim, lembrar da educação voltada para a inclusão, tá? Então, é além. E o último documento também, gente, o problema foi porque falou que ele foi muito segregacionista, separadista, ficar dando opção para a família, se quer matricular ou não, criança de educação especial. Então, assim, teve uma reviravolta muito grande. As escolas especiais, eles falou, inclusive, deu um maior debate polêmico sobre isso, né? Querendo de novo, porque foi uma conquista. Agregar. Então, segregar seria um retrocesso. Então, a gente precisa pensar sobre isso e que ter um documento vai falar sobre essa questão, que é o que ele queria, né? Educação para a diversidade sempre cai nas provas, são temas da educação. Então, educação para a diversidade, né? Aquela questão do respeito às diferenças, ao ser diferente, né? Ainda mais que a gente sabe que temos aí, né, a questão da lesbofobia, a questão do racismo, né? Então, assim, toda a questão de gênero mesmo tá envolvida dentro dessa questão, a questão indígena. Então, assim, educação voltada para a diversidade, para os direitos humanos, para a cidadania. Então, são pontos bem cobrados, inclusive lá no SEDUC também. Financiamento da educação Fundeb, ele colocou aqui. Então, a gente sabe que a lei já aprovada, além da emenda constitucional 108 de 2020, que altera a Constituição Federal de 88, lá no artigo 211, 212, 212A, que são 212A, inclusive, foi acrescido, né? Então, assim, são essas partes. E a nova lei já de regulamentação do Fundeb. Então, é legal vocês estarem dando uma olhada aí para entender, tá? Tecnologias da informação e comunicação, as TICs, né? As práticas educativas. Gente, é um dos conteúdos mais cobrados. Por conta da questão da pandemia. Então, o professor hoje, ele não tem como para onde fugir. Então, você tem que saber, agora ele coloca, o uso das TICs, para que serve, educação mediada por tecnologia, são os recursos tecnológicos, aí ele vem com o nome de tecnologias digitais, novas tecnologias de informação e comunicação, TICs, tecnologias de informação e comunicação, TEDIC, tecnologias digitais de informação e comunicação, todos nesse amplo. Então, questão de Google Meet, Google Classroom, né, que é o Google Sala de Aula. Então, vocês saberem de todas essas alternativas e principalmente o trabalho do professor, que é a mediação da aprendizagem utilizando essas ferramentas, tá? Então, digamos aí, da base comum seria essa, né? Somente para o cargo profissional da educação 2. Aí, o que acontece? Tem um profissional da pedagogia. Eu ia perguntar para a André se ela quer que eu comente ou seria só essa parte inicial mesmo que ela queria. Não, acho que dá para a gente comentar, né, gente, os conhecimentos específicos, porque eles são mais, acho que, mais diretos do que os conhecimentos sobre a educação em si, que é isso que você acabou de comentar. Estava mais amplo. O que eu pude perceber no edital, que os conhecimentos específicos foi mais direto, até mais fácil, né? Veja aí se você concorda comigo de a gente explicitar aqui. Sim, inclusive tem um último ponto que eu esqueci, de educação à distância. Aí, gente, é vocês saberem das gerações. As gerações começou com o quê? Qual foi a primeira? A carta, né? Então, da carta você fala, da carta veio quem depois? O rádio. Do rádio veio quem depois? A televisão. Da televisão veio quem depois? A internet. Da internet veio o que depois? A função wireless, né? Tudo hoje é na rede. Tudo na rede. Hoje você fala aqui, igual, por exemplo, Alexa, boa noite. Boa noite. Espere que eu dormir antes de voltar o 10º caminho. Tá vendo? Então, assim, é isso. Tudo tecnologia. Tudo tecnologia, exatamente. Tudo no wireless, né? Tudo no comando. Né? Então, vamos lá falar do profissional da educação 2 de pedagogia. Vou dizer para vocês que eu sou pedagoga de formação, tá, gente? Inclusive, eu não falei isso, além de ser professora de conhecimentos pedagógicos, pedagoga. Formei em 2009 na Universidade de Brasília. Então, eu sou pedagoga pela UNB, tá? E, assim,
até fazer um adendo, Andréia, eu nunca pensei em ser pedagoga, tá? Colocar bem claro aqui para todo mundo. Nunca pensei em ser professora. Eu tive um professor no ensino médio que falou que ele chamava todo mundo de neném. Ele falava, neném, você vai ser professor. Eu, não, professor, eu quero ser médica. Ele, neném, seu destino está traçado. Eu falei, posso ser professora, mas de médicos. Mas eu quero ser médica. E aí, né, a gente sabe que a política educacional no nosso país ela é muito excludente. É muito difícil. Até hoje, a gente vê um negro, até assim, uma pessoa pobre chegar num curso de medicina cursando escola pública. A gente sabe disso. E naquela época, nós estamos falando mais de 10 anos, né? Era 2003, quando eu terminei meu ensino médio. Nós estamos falando aí quase de 20 anos, gente. Então, há 20 anos, era mais difícil ainda, né? Era uma coisa assim, mais que rara. Aí depois eu pensei em fazer artes cênicas. Sempre fui louca com dança, com teatro. Pensei em fazer dança. Minha mãe, a única faculdade que tinha aqui perto era Viçosa, em Minas. Minha mãe, que você não vai sair daqui. Eu, pronto. E eu não vou te sustentar lá. Falei, pronto. Aí eu, não, vou fazer artes cênicas da UNB. Aí tentei algumas vezes na UNB, passar na prova específica, não passar no vestibular. E por ocasião do destino, uma coordenadora pedagógica minha, que inclusive hoje é colega de trabalho ela dá aqui aula de lei orgânica nos concursos públicos. Ela falou, já que faz pedagogia, porque dá para você aproveitar as matérias, e você tem que escolher uma segunda opção, você escolhe um curso desse de artes. E ela era pedagoga, né? Ela é um curso mais amplo, da minha caixa de trabalho, não sei o quê. Eu ia escolher na arquivologia ou biblioeconomia. Falei, não, vou esse que é o campo baixa concorrência, o curso, eu quero entrar logo e tal. E aconteceu que eu não passei. Eu fiquei revoltada. Eu não queria nem fazer na UNB. Eu falei, eu vou deixar minha vaga para quem queira. Aí minha mãe veio em cima de mim, porque federal. Eu tinha 2 anos que eu estava estudando. Eu tinha um filho de 1 ano e 6 meses, né? Sozinha e tal. E minha mãe falou, não tem essa não. Depois você faz o curso que você quer. E aconteceu que depois eu descobri também para você ser ator, ser atriz, você não precisa ser formada, mas eu queria licenciatura para trabalhar com teatro. E aí eu fui abrindo o leque da pedagogia. Lá no meu curso de pedagogia, a maior parte dos meus trabalhos foi tudo voltado para dança, voltado para arte. Fui professora de dança bom tempo depois que eu terminei a pedagogia, até entrar no sistema público. Depois tive esse parto de ser professora generalista, dar aula de tudo, né? E amava a festa junina, que era como eu me sentia. Então, aí eu fui para educação infantil e descobri que lá na educação infantil eu podia dançar todo dia. E super didática, né? Porque eu vejo você já vi você postando até atividades que você faz com seus alunos, com as suas sobrinhas, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu me descobri na educação infantil. Eu falei, aqui eu me encontrei, porque aqui eu posso dançar todo dia, eu posso rolar, posso fazer artes físicas, né? Fiquei na educação infantil, então foi muito bom. E acabou que depois eu vim para a área de concurso. E assim, você bem sabe, André, eu amo muito. Eu não pensei, assim, parece que Deus vai traçando, sabe? Eu fui modelo, então assim, eu fui modelo, fiz umas questões de carreira mesmo modelo, pensei em seguir. Não consegui assim um status muito alto. Na verdade, eu não cresci. Então, logo só pude fazer modelo fotográfico. Então, acabei, mas de vez em quando eu ainda me arrisco, eu até falo, se surgir uma proposta boa, eu tô aceitando, né? Freelance, né? Tô aceitando. Então, assim, qualquer hora dessa eu vou fazer um ensaio. Tô doida pra fazer um ensaio, deixa passar esse edital, quero fazer um ensaio bem legal. E penso até fazer um ensaio de professora, sabe? Acho lindo, tem que fazer mesmo. Mas, assim, eu gosto muito da carreira hoje, sou realizada, posso falar aqui minhas conquistas, minha casa, meu apartamento, meu carro, o aprendizado, a vivência, a humildade. Eu aprendi muito com a pedagogia, né? Aprendo até hoje, na Eu vivência. também sou suspeita para falar, porque é uma escolha assim que eu me sinto realizada, apesar dos percalços, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Eu também, como você, já quis ser várias outras coisas também. Já Assim, andei, vaguei, mas foi o que meu coração chegou e ficou, foi na pedagogia também. E lá eu também me sinto assim, é um lugar que a gente pode ser a gente mesmo, né? Com as crianças. As crianças não te julgam. Se você cair, é motivo de rir com inocência, né? Se você cometer um gafe, se você pode ser você lá dentro. Então, é o momento que você está com seus sentimentos ali, ou triste, eles te acolhem, né? Então, é muito bom a gente, é muito privilegiado, tem um muito ponto positivo em sermos, né, pedagogas. justamente, só que foi frustrante quando eu fui trabalhar nas escolas privadas, que a gente ganha muito pouco.
E aí, logo desde sempre, eu já tive a ideia de ir para o sistema público, nem que fosse como substituta. Já tive essa ideia. Eu falei, porque a diferença é grande, né? Inclusive, eu briguei muito com uma prima minha, que hoje ela até trabalha na minha equipe comigo, porque ela queria ficar só na rede particular. Para ela estava bom, já estava anos ali formada, e eu briguei, falei, cara, vem pro público. Aí aquele medo de não conseguir passar, ou se passar, não vai passar na boa classificação, vai ficar sem carência. Eu falei, cara, qualquer coisa é melhor do que você ficar aqui. É o dobro, mais do que o dobro que você ganha. Fora a pressão, as coisas. Eu sei que todo Muda, é verdade. A liberdade de falar, a gestão democrática, a própria gestão a democrática, como autonomia você pedagógica, estuda, né? a questão da autonomia pedagógica, né? Que é algo Exato. que é inerente, assim, que no privado você não tem. Então, aí, gente, já pegando para vocês aí do nosso conteúdo, sociedade, cultura, educação. Se você parar para pensar, é aquela parte inicial lá do pensamento pedagógico brasileiro que a gente falou. Então, você saber o que é educação e sociedade, saber os autores da educação, tá? E aí, uma dica que eu dou para vocês. A hora que definir a banca, porque agora vocês estão, né, estudando vários tipos de banca, mas falou assim, ó, já decidimos a banca, sei lá, o FG, É o que é, FG, o Prefeitura Municipal, o né? último edital. Uhum. Foi o FG. Ah, definiu o Sebrasp. Ah, definiu, sei lá, qualquer outro. Da hora que definiu, você precisa ter uma estratégia assim bem feita. Porque, por exemplo, eu nesse tópico, Sociedade, Cultura e Educação, eu ia pegar todas as provas, fazer questão e ver quais são os autores que ele cobra. Porque, gente, se a gente for olhar de autores, são os 80. Eu não tenho que estudar 80 não, moço. Eu tenho que estudar o que cai. Tem que ser estratégico. Não Ó, perde muito tempo. a hora que sai de tal, tem que ser assim, ó, ligeiro com o negócio. Né? Aprendizagem e desenvolvimento. Aí é a questão das bases psicológicas da aprendizagem. Muda o nome, né? Né? Incrível. Então, é você saber Do edital. os mais cobrados, Vygotsky, Valon, Ausubel, Gardner, né? Então, também, mais uma vez, olhar as últimas provas, ver quais são os mais cobrados. Depois que tiver uma banca, gente, dependendo aí da minha agenda, se eu até estiver em Goiânia, eu posso marcar com a Andréia uma live para dar uma noção maior assim para vocês qual é a atenção. Ai, minhas alunas vão amar, as meninas que estão comigo no grupo de estudos vão amar. Aí eu posso dar uma visão Você. melhor para vocês, porque agora a gente fala no amplo, né? Isso. Beijo e tal, mas aí quando tem banca já fica mais fácil uma análise melhor. Principalmente nesse campo aqui que é o específico, porque geralmente a banca daqui de Goiás atribui maior peso. Tem bancas, dependendo do estado, que, por exemplo, Mato Grosso, teve concurso no final de semana, acho que retrasado, uma coisa assim, né? Teve concurso em Mato Grosso. E aí, as mesmas me falando que todas as questões valiam a mesma pontuação. O que eu acho injusto, eu gosto de banca que realmente atribui maior quantidade de questões e maior peso em conhecimento sobre educação e conhecimento específico. Então, aqui, precisamente em Goiás, né, para pedagogo, eles atribuem maior peso ao UFG para conhecimentos específicos. Ótimo. E aí, ó, outra coisa. Concepções de currículo e organização curricular da educação básica. Querendo ou não, você já estudou lá em cima, que eu falei para vocês sobre currículo. Eu dei todos os detalhes, é a mesma coisa. Isso. PPP, eu não vi lá, né? A gente falou de gestão e tal. Foi. Você só tá aqui, normalmente PPP cai para todo mundo. Aí, o que é PPP? Aqui ele colocou metodologia de elaboração. Aí logo você já lembra que é participativo. Logo você lembra que é com a comunidade interna e externa. Implementação, acompanhamento e avaliação. Lembrar do passo a passo, né? Da estrutura. Lembrar de uma parte de Alencastro Veiga, lembrar dos princípios aí que estão contidos. Uma parte de Alencastro Veiga é a mais cobrada, tá? Hoje, inclusive, ela era daqui de Brasília, professora daqui, e hoje, atualmente, ela está em Goiânia também. Ela já me falou isso, eu estive numa palestra com ela tem 2 anos, e ela mora em Goiânia, inclusive, né? Tá aposentada em Goiânia, fazendo os trabalhos dela, e ela realmente é muito cobrada. Passos, né? Passos Veiga, que aparece na prova, tá? Vamos lá, gente, eu agradeço, tá? Vocês estão me seguindo aí. Peço pra galera que não me segue, me siga. E a minha galera que me segue é a Andréia Chaves também, tá, galera? Vamos fazer muita parceria aí, viu, gente? Minha companheira, que é a Andréia Chaves, especialista em alfabetização. Você que vai fazer teste de psicogênese agora. A minha, a que cuida aqui dos meus cursos, ela pegou alfabetização, né? E ela só trabalha com educação infantil. Aí ontem ela fez um curso de teste da psicogênese, então eu já até mandando te seguir,
Então, Fala para falar comigo, tô acessível no direct. Amo falar sobre isso, amo. ó, pronto, já tem ajuda. Ainda fala que é minha assistente. É, fala, Melhor quer te ainda, conhecer. Amo. uma mão ajuda a outra. É isso aí. Formação docente, né? Então, lembrar, gente, tem um ponto lá na obra de Libani, lá da didática, que ele fala compromisso social e ético do professor, tá? Então, tem inclusive lei que fala sobre formação docente. Então, aquela questão que a gente estava falando lá no início da nossa live, da teoria e prática, elas andam totalmente juntas, tá? Então, é lembrar desse ponto. Diversidade cultural e inclusão, querendo ou não, estava lá em cima, que a gente falou de educação para a diversidade, educação para a inclusão. Olha só, fui falar que lá em cima ele não falou de avaliação institucional, mas está falando aqui. O que é avaliação institucional? Olha lá para você ver. É a avaliação da instituição, é a avaliação em loco. Caso. Tem que lembrar que ela é interna, né, e externa. E o que ela olha? As fragilidades, as potencialidades, o que vocês precisam melhorar enquanto escola, enquanto resultados, né, do sistema SAEB, por exemplo, sistema municipal aí de vocês. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem, nós falamos lá em cima, já, né? Da avaliação diagnóstica, formativa, somativa, excludente, a avaliação inclusiva, né? Destaco para vocês. Avaliação do processo de aprendizagem já foi. Constituição Federal. Engraçado. Eu não vi lá em cima. Tá aqui destacado. Constituição Federal, lembrar que, gente, da Constituição, o que eu posso falar que eu vejo que mais cai no geral, assim, das bancas de concurso? Artigo 205, artigo 206, principalmente artigo 206, porque vai falar dos princípios da educação, ainda mais agora com a emenda constitucional 108, né? Do direito à educação, aprendizagem ao longo da vida. Artigo 208, cai muito, tá? Que vai falar da educação dos 4 aos 17 anos. O regime de colaboração, que está lá no artigo 211, então, o regime de colaboração dos municípios, dos estados, do Distrito Federal. E as questões do novo Fundeb. Até hoje, eu não vi nenhuma banca ainda cobrar essas questões peculiares do Fundeb. E até peço para vocês, Jennifer, um abraço para você, viu, lindona? Grande parceira aí. Eu fico assim, até hoje eu nunca vi. Por que eu nunca vi? Porque eu acho que é muito complexo ele cobrar. Porque, inclusive, hoje ele colocou lá a questão de como que é a composição, né? Então, assim, a gente tem a questão do ITBI, que é dos tributos, né, de produtos brancos, a questão dos impostos dos estados, municípios. Então, assim, ele não está explícito lá no artigo da Constituição Federal. Ele coloca lá, ele cita artigo 155, 156, 157. E se você for olhar, é uma parte de direito tributário. Mas lá na emenda constitucional, lá na Constituição, não diz qual é. E vira um atropelo danado para o aluno. O aluno que lê essa parte nova do Fundeb não entende. Ainda mais que é meio E é matemática. realmente complexo. Então, assim, tem que recorrer lá. Mas se hoje você recorrer, tá revogado. Então, tá um trem assim muito mal feito. Então, assim, Eu quero cobrar. exatamente, é necessário só você saber as composições. E professora Jaqueline, alguém perguntou até antes, assim, no início da nossa live, se a pessoa ainda está aqui. Se estiver, fala aí para mim. Perguntou sobre o novo ensino médio. O novo ensino médio, alguém cobrou, que é outra coisa também, que tá uma coisa assim meio bagunçada, né? Então, Então, uma questão assim que possivelmente, para cair, gente, que cabe recursos dependentes, se não for muito bem elaborada a questão. Porque até eles ainda estão reformulando esse novo ensino médio, que não teve como colocar em prática a questão dos itinerários, muitas questões devido à pandemia, que quando a BNCC foi promulgada, a última parte foi o ensino médio, e aí veio a pandemia. O que você pensa sobre isso, professora Jaqueline? eu vejo. Cobra muito áreas do conhecimento, que é a estrutura de linguagem, ciências da natureza, ciências humanas, sociais aplicadas. Perguntam quais são os componentes curriculares que estão vinculados a essas áreas. Perguntam o que já está lá na LDB, né? Tem muita definição que já estava lá na LDB, eles só replicaram. Tem um outro ponto também que eu vejo em relação a isso como a construção do jovem autônomo, o projeto de vida. Então, eles cobram muito isso, né? O jovem que está saindo do ensino médio. Mas sobre itinerários formativos, essa profundidade, eu não vejo, até porque também não dá, André, porque assim, ficou a cargo de cada estado definir os itinerários que vão compor. E assim, por exemplo, aqui no Distrito Federal, só vai mesmo meio que acontecer definitivamente
bem organizado, temos um prazo aqui, por exemplo, até 2030 para implantação. Então, assim, aqui no Distrito Federal, agora que veio sair um currículo falando disso. Então, assim, eu não acredito que o examinador vai entrar muito profundamente, mas essa parte geral, essa ideia, né, saber que tem itinerário formativo, saber que tem uma possibilidade de fazer convênios de complementariedade com o Senai, Sistema S, por exemplo, é uma possibilidade. Então, assim, lembrar do que está lá na LDB e olhar a questão do jovem protagonista. É isso. Eu não vejo muito mais do que isso, assim, do que eu vi até hoje foi isso. Ótimo, perfeito. Sobre a LDB, Continuando. o que eu vejo? Ah, tá, eu também estava falando artigo 208, depois, às vezes, artigo 210, aquela questão do indígena, da língua materna, aquela questão do artigo 211 falei, 214 ali do PNE, às vezes cai só e chega. Tá? Artigo 207 eu não acho importante, porque artigo 207 só cai para quem está estudando para a universidade. Todo concurso de universidade sobre a LDB, ele vai pedir o 207, vai pedir o capítulo da educação superior da LDB. Tá? Em LDB é um assunto tão grande que eu digo assim para vocês que eu vejo que estão sempre cobrando a parte inicial da LDB, de princípios, a lei do direito da educação, a parte ali do regime de colaboração da União, dos Estados, da DF, do município. Depois dali, vocês pularem para a parte da educação básica como um todo. Então, entender a organização da educação básica, os artigos 21, 22, 23, 24, 20. Aí vem a parte curricular, por exemplo, artigo 26, vai começar com arte, depois entra a educação física, depois entra inglês, os temas transversais, a questão da alimentação, a educação do direito da mulher, que foi a atualização de 2021, tá? E aí vai entrar no ensino fundamental, no ensino médio, tá? Educação profissional, não recomendo vocês, normalmente cai mais para Instituto Federal. A parte técnica eu acho legal, porque a gente tem atualização da LDB, da aprendizagem ao longo da vida. Daí, recomendo você pular para a parte de educação especial, porque educação superior, gente, não tem sentido eles cobrarem para vocês, vocês vão trabalhar com educação básica. Então, assim, a questão, sabe? É interessante você ter a noção da organização da educação superior, mas eu não diria para você ficar investindo seu tempo aí. Você tem que focar no que mais cai. A educação especial é a modalidade que mais cai. A gente sabe da educação bilíngue de surdos, que foi incluído no ano passado. Então, assim, já está caindo em provas, já caindo até nos federais. Então, acho legal vocês lembrarem que é a questão máxima. Libras, primeira língua, modalidade de português escrito como segunda língua, isso também sempre cai. E daí, a parte dos profissionais da educação cai. E no máximo... Cai. O FG ama essa parte. E ali no artigo 70 e 71, que é o que você pode gastar com dinheiro da educação e o que você não pode. Acabou. Do Eu diria mais para vocês olharem, seria mais importante isso. Aí depois ele coloca aqui, olha, DCN da educação infantil, 5 de 2009, então saber dos princípios do cuidar, do educar, tá? Saber dos princípios éticos, políticos e estéticos, que gostam muito de cobrar. DCNs do ensino fundamental de 9 anos, então saber aqueles detalhes das disciplinas. Então, por exemplo, acho que é artigo 29, que vai falar, por exemplo, para ser professor, por exemplo, para dar aula de inglês nos anos iniciais, o pedagogo pode dar aula? Não. Só o professor de letras. Ah, professora, então se ele for formado em letras e pedagogia, pode? Pode, mas o pedagogo, só pedagogo, não. Tem que entrar o cara de letras lá. Ah, professora, e para artes? Pode ser tanto professor específico quanto professor pedagogo? Pode, pode ser os dois, que a gente chama de professor generalista e professor especialista. Pode. Professora, pode ser os dois. Professora, para educação física, pode ser os dois? Pode ser os dois. Pode ser só pedagogo? Pode ser o pedagogo. O único que é o diferente é em relação à língua estrangeira. Que existe até um parecer das DCNs falando sobre a questão da língua estrangeira moderna, né? Ou no caso aí a língua inglesa. Então, assim, saber esses detalhes que não está especificado lá na educação básica, tá? Tem o José Nilton, curso de conhecimentos pedagógicos, eu faço todo ele online pelo Direção Concursos, tá? Inclusive o do Seduc Goiás, eu falei aqui anteriormente, é o curso mais barato hoje da internet, você pode procurar 149, o curso já está 100% gravado, baseado no último edital, e se houver atualização, você não paga também R$1 a mais por isso, tá? Tem várias lá na direção pro Seduc Goiás, então assim, vocês aguardem. E presencial, eu estou indo aí pro tese. No final dessa semana, eu estou aí dando as aulas presenciais aí pra galera. E eles sempre estavam perguntando, porque vê muito, né, relacionado à prefeitura municipal. O Sedúcio quase não estava vendo. Então, depois você me dá até o link para divulgar, tá?
Tá, sim. E eu fico feliz porque o pessoal do TES me falou o seguinte, até abri um papo para você. Eu ia para a Prefeitura Municipal de Goiânia, tava tudo certo. Assim que estourou a pandemia, tava certo, 2020, tudo certo, tudo lindo. Já tinha marcado data, feito planejamento, aquela coisa toda, e vou ficar tanto tempo e tal, tava animada. Já tinha turma fechada. E aí foi fechando minha casa. Aí nisso eu peguei Covid. Na semana de eu ir para Goiânia, peguei Covid. Nisso eu postei nas redes sociais, os alunos ficaram sabendo. E aí o Tese viu e falou: ah, não, vai, não acredito. Aí eu falei: ah, gente, espero melhorar. E aí nisso acabou que começou a fechar tudo e a prefeitura também cancelou o concurso. E aí jogou o balde de água fria nos goianos, porque primeiro a professora ficou doente. E depois suspendeu o concurso, acabou com tudo, né? Aí agora, você vê, quase 2 anos depois, um ano e tanto. Gente, 2 anos. 2 anos depois que a gente inventou essa situação, agora que eu vou conseguir voltar, né? Igual eu tava falando para vocês de conteúdo. Aí a gente tem aqui as DCNs que tá lá em cima, que eu falei para vocês. A da educação básica, eu já tinha falado. A BNCC tá lá em cima de novo. ECA. Sobre o ECA, gente, o ECA é muito grande. Então, assim, que eu mais cobrando na área da educação é a parte dos direitos da criança, direito à vida, sabe? Os direitos que ela tem, direito a lazer, direito à profissionalização, mas principalmente sempre tem alguma questão da parte da educação. Ali do E por artigo. incrível que pareça, professora Jaqueline, nas últimas provas, não teve uma questão do ECA. Todos os assuntos que você mencionou, explanando as últimas provas, eu encontrei. Agora, ECA, eles colocam no edital, mas assim, claro que a gente deve estudar, não estou dizendo que vocês não devem estudar. Mas assim, Então, não vi. eu já daria menos prioridade no meu cronograma de estudo. Já Você tendo acredita que eu não vi ECA? Constituição também, igual você falou, mencionou aí, pouquíssimo. Eles traz Constituição abordando assim, ó, de acordo com a LDB presente eles citam a Constituição, mas não é um artigo da Constituição em si, que se você estudar LDB, você consegue responder, mesmo eles mencionando a Constituição, sabe? Eu vi fazendo isso também. Então, é um ponto a gente, né, se atentar. E é muito artigo. Então, você não cobre, você vai estudar, mas dá menos atenção, olha o que mais cai. PNE. Isso, PNE, Lei cai bastante. 13.500/2012. É bem legal vocês estudarem ela bem, porque ela dá fundamento para depois vocês estudarem o Plano Municipal de Educação da cidade de Goiânia. Que, Isso, e querendo tá ou no não, ele foi edital também. nacional. Aqui o do Distrito Federal também foi assim, estruturado em cima do nacional. Então tem muita coisa que repete, tem que ver as diferenças, tem algumas coisas de prazos, algumas coisas diferentes, princípios. Questão da Lei Brasileira de Inclusão, com o Estatuto do Deficiente, né? Novidade. Também vejo muito cobrando a parte de educação, muitas vezes. Então, assim, é um documento muito extenso, mas aí se a gente fala de documentos extensos, igual a gente está falando aqui, de Lei Brasileira de Inclusão e ECA, é muito grande, só isso. Dá uma paulada. Se a gente fosse olhar a teoria é muito mais rápida de ver. Agora, dar uma aula desses trem é muito grande. Às vezes, o curso presencial, eles ofertam poucos encontros. Não dá para você ver tudo. E ver o que é mais importante, o que é mais recorrente. Então, assim, a definição de deficiente. Então, assim, aquela questão do impedimento de longo prazo. Isso é batata de cair nas provas. Então, esses detalhes, tá, gente? Mas, assim, é mais isso aqui, tá? Então, assim, claro, a hora que foi escolhida a banca de vocês, a análise é mais profunda. E aí é o que eu falo, você tem que ser estrategista, tem que começar a fazer questões. Igual eu tô vendo aqui, quantos conteúdos devemos estudar por dia? Vai depender do seu tempo, tá? Então, assim, eu acredito que vocês tinham o quê? Língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, né? Digamos aí, o que mais? Tem Que língua vocês tinham de conteúdo, portuguesa, professora Andréia? conhecimentos de educação específica, história, geografia e conhecimentos gerais de Goiânia. Ele não cobra matemática aqui e não cobra. Não, ele Eu não também cobra não? matemática, eu costumo sair. Então vocês estão bem. Então, você vai ter 3 disciplinas em média aí, pelo que eu tô vendo. Conhecimento Conhecimento. gráfico, língua portuguesa. Então, ó, você dá para fazer um ciclo. Eu prefiro ciclo do que planejamento. Porque planejamento você pode furar, pode acontecer alguma coisa, e ciclo não. Da onde você parou, você continua, porque você vai dando uma volta. Então, assim, você tem que dar a maior parte do seu estudo, igual a André falou.
professor André, tem mais questões de maior peso. E você já sabe que a parte específica. Então, a galera de pedagogia aí arrocha para estudar a parte específica e, consequentemente, você está estudando o básico. Com alguns detalhes diferentes, mas você vê que está praticamente o básico ali infiltrado. Língua portuguesa é importante, até porque língua portuguesa não é uma matéria muito simples de você assimilar, não é um estudo rápido. Então, assim, se você tem dificuldade, dá uma aprofundada. E isso também, gente, vai variar se você sabe muito o que você está estudando. Por exemplo, você me falar, professora, no ensinamento pedagógico eu sou top, mas eu sou horrível em português. Aí eu já falo para você mudar a quantidade de horas. Professora, eu sou ótima em português, mas sou ruim em conhecimentos pedagógicos. Então, você já inverte. Então, por exemplo, eu indicaria para você começar aí, pelo menos, com 3 horas, tá? Dentro do estudo ciclo de conhecimentos pedagógicos, 3 foi específico. E aí, eu acho que como são 3, são pouco, dá até para ser 3 em português. Professora, não tem muita dúvida. 2 ou 1h30, tá? Varia em cima disso. Tá? E aí, Mas no mínimo 1h30, né? Não tem como dar menos que isso. os conteúdos direitinho, começar para os conteúdos. Professora, eu já tô top. Só exercício, revisão, exercício. Professora, eu não tô top. Conteúdo, elaboração do seu material, exercícios e revisão. E verificar se você está na porcentagem entre 70 e 89. Porque se você tiver com a porcentagem baixa, 60, 50, não vale a pena você avançar o conteúdo. Você tem que ver no experiência, aprofundar, verificar E professora Jaqueline, eu até estava comentando com eles esses dias o seguinte: a gente tinha, há alguns anos atrás, a visão de que acertou 50%, ótimo, tô dentro, e não é assim. E quem for com essa ilusão de que acertar 50% é suficiente, vai, né, usar aquele ditado popular, cair do cavalo. Porque, obviamente, se você não está dentro dos 70%, 80%, 70% ainda é para ficar lá atrás. Se você fizer uma colocação melhor, 89%, 80% da prova que você precisa acertar. Então, dá estudo, né, eu gente? diria, professora André, que depende muito da banca. Porque, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o último edital do Sebrae, mas é diferente, porque uma certa numa errada, né? Uma errada numa certa, aliás. Aí você perde muito. Então, por exemplo, a nota de corte aqui foi 56. Não, aqui é alto. E aí, os caras que passaram na primeira cabeça foi o quê? 80, 70 e tantos, os que passaram melhores. Então, assim, é diferente. Mas, por exemplo, a banca de vocês, que é ABCD, que não tem essa anulação, essa O coisa toda, FG não tem anulação. O índice de anulação é muito baixo. eu diria que é nessa base do que ela falou mesmo, que é É passar muito baixo. com E é 80. igual eu falei para você, o peso maior é conhecimentos pedagógicos, que ainda eleva ainda mais a chance de, né, ser um peso maior. Então, só de Agora, não ter matemática, você já sabe. O pessoal agora eu pensa entendi isso. por que os goianos estão com pressa que eu chegue aí, querem eu amanhã. Nem sei se eu consigo chegar amanhã à noite. Eu falei, não, gente, amanhã à noite eu acho que eu não consigo, não. Eu vou tentar, mas acho que vai rolar, não. Acho que eu vou estar aí só sexta-feira. Vai ter foguetes com a sua chegada, pode ter certeza. Eu vou adorar. Eu quero comer frango caipira, quero comer arroz com piqui, Ai, cenoura. que delícia. Vou amar, amo, tá? Amo. Quiabo, gueroba, jiló, amo. Cadê a Vanessinha? A Vanessinha tá aí ainda, ela ama também. Gente, eu gosto dessas coisas aí, tá? De Goiânia, comigo mesmo. Piqui, amo esse negócio, tá? Tem tempo até que eu não como piqui. Aqui em Brasília tem. Mas eu vou entrando, sabe, na lerdeza, mas tá em Goiânia é diferente. Né, gente? Tudo de bom. Queria muito agradecer, Andréia. De verdade, assim, é difícil a gente arrumar um tempo para fazer uma live, né? Apesar que essa foi bem antecipada, marcada bem antecipada, porque ela sabe da agenda. Com certeza. Falei, vou pegar ela no laço. Nós fazemos e assim, gente, de verdade, agradeço o carinho de vocês aí pelo meu trabalho. Obrigada, viu, Jennifer, linda. Espero encontrar vocês, poder pegar em vocês, um abraço mais de longe, enfim, né? Poder aproveitar aí o que vocês têm de melhor, porque Goiânia é formidável, os goianos é maravilhoso. Né? Começa pela música sertaneja, pela comida, né? Aqui em Brasília a gente escuta tudo que vocês escutam. E precisando de mim, André, pode chamar. Não, com certeza. E aí você será muito bem acolhida, pode ficar tranquila, viu, gente? E vocês façam as honrarias para a professora Jaqueline, recebam ela bem aqui em Goiânia. E nós estamos aqui te esperando. E com certeza
O prazer é meu em tê-la aqui, você ter aceitado o convite. Eu espero que a gente se junte mais vezes. Pessoal, acredito que gostou também. Vou deixar a live gravada, tá, pessoal? Porque alguns falaram que não puderam assistir, outros trabalham à noite, estudam de dia, também estão aí na luta para conseguir uma vaga. E tenho fé que vai dar tudo certo, né? E que a gente continue aí sendo luz, né, na vida de muita gente e ajudando o que a gente puder. Sim, e aí, gente, sobre os cursos, é o que eu falei para vocês, online, lá no Direção Concursos, tá? Um valor promocional e acho que vocês ainda conseguem 20% de desconto em cima daquele valor que já tá mais barato, é o curso mais barato do Brasil. Presencial, vou estar aí em Goiânia com vocês aí, já nessa semana aí com a galera do Tese Concursos, tá? Espero estar... E professora Jaqueline, no tese, será aulas presencial ou online? Como que ficou definido, então, no fim das contas? Então, Os lá dois? tem 2 turmas formadas, manhã e noite. Eu vou dar uma aula manhã e noite lá, são 2 turmas. O online eu vou começar ainda a gravar. Não comecei a gravar ainda, não. Eles ainda vão lançar a área de concurso educacional que não lançaram. Ah, perfeito. Não, então tá bom, bom saber. E que bom que vocês gostaram, e afirmando que gostaram. E a gente volta então depois para comentar, como ela falou, os conhecimentos específicos de uma forma mais aprofundada, para ainda deixá-los mais afiados ainda para o dia da prova, certinho? Tem book Então, ainda, depois a gente comenta também, que vai vir. E a hora que o trem estiver quente, vai uma banca definida, aí vai isso. estar melhor. Isso, a gente volta. Vamos fazer também da Seduz. Então, siga a professora Jaqueline, meus seguidores. Os seguidores dela também vem para cá. Vamos fazer uma rede de apoio. Então, um beijo, um abraço. Muito obrigada novamente, Pro Jaco. Por nada, Tchau, gente. breve. Tchau, gente.